Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo relatório para a disciplina de Laboratório de Controle de Processos. Nesse vídeo falaremos sobre especificações de sistemas de controle. Boa noite, professor. Meu nome é Aria Campos. Eu faço parte desse grupo junto com a Beatriz de Matos Campos e o Lucas Soares. Nesse vídeo relatório, vamos fazer uma breve introdução, falaremos dos objetivos gerais, depois falaremos dos conjuntos gerados, pelo algoritmo que fizemos no MATLAB, de 1 a 5, e responderemos as questões 2, 4 e 5, que serão perguntas que ficaram faltando depois da segunda parte, nessa terceira parte, e por fim concluiremos. O objetivo do relatório 2 é utilizar métodos gráficos para modelagem de sistemas em tempo contínuo a partir da resposta ao degrau. A partir de um algoritmo em MATLAB, conseguimos gerar 5 conjuntos de dados. E agora vamos apresentar os resultados obtidos e as análises feitas. Em todo o decorrer do relatório, nós vamos observar a resposta transitória, ou seja, o gráfico de entrada, verificando se o sistema tem resposta similar de primeira ou a de grau superior. E criamos um modelo de aproximação, que serão os gráficos de saída. Bom, realizando uma breve contextualização a partir das referências bibliográficas, avalia-se que a resposta ao degrau unitário de sistemas de primeira ordem é descrita pela expressão acima. Utilizando a transformada de Laplace inversa nessa expressão, é possível obter uma curva de resposta exponencial, conforme o gráfico à esquerda. Uma das propriedades relevantes dessa curva consiste no fato que no instante t igual a tal, o valor da resposta c de t atinge 63,2% do valor final. Para o conjunto de dados 1, como o objetivo é propor modelos contínuos no domínio da frequência para representar a resposta ao degrau de cada conjunto de dados, observando o gráfico, chegamos à conclusão que o melhor modelo seria um modelo de primeira ordem, apesar de vermos essa inflexão que o gráfico mostra e que isso nos mostra que não é um modelo de primeira ordem. Porém, como é uma aproximação, podemos aproximar esse modelo do slide. Agora temos como objetivo obter os parâmetros desejados para conseguirmos plotar o modelo. Primeiramente, já achamos o valor de K, por meio do gráfico, observando o valor onde a curva estabiliza, que, como nós podemos ver, é o valor de 1. Depois, ajustamos o L, que é um atraso para aproximar uma curva. Então, novamente, observando o gráfico, pegamos o valor da inflexão. E, por fim, fizemos o cálculo para acharmos o tal. Para isso, a partir da expressão abaixo, calculamos o tal como sendo o tempo aproximado em que o valor chega em 63% do final, o atraso. Até plotarmos esse segundo gráfico, esse segundo gráfico para ficar com um entendimento melhor. Observe que 63% do nosso K, que é 1, é 0,63. No nosso gráfico, o equivalente a esse valor é igual a 3,2. Portanto, agora nós podemos calcular que o tal vale 3,2 menos o 0,46, que dá 2,74. E colocamos todas as variáveis no código e, a partir disso, conseguimos gerar o gráfico de saída, ou seja, o modelo aproximado. Nesse gráfico, podemos observar que o atraso do modelo é inferior ao atraso do sistema real, Por isso, para ficar mais coerente, aumentamos o valor de L, que faz com que o sistema fique mais lento, E um exemplo foi colocarmos o L como 0,9, Lembra que ele era 0,46, a gente passou para 0,9 segundos, e com isso obtivemos o segundo gráfico, E a gente pode ver que o atraso ficou mais lento, como era o esperado. Bom, novamente, por meio das referências bibliográficas, entende-se que a função de transferência de um sistema de segunda ordem é dada pela seguinte expressão, onde ômega-n representa a frequência natural não amortecida e zeta corresponde ao amortecimento. Nesse contexto, é interessante ressaltar que para zeta entre 0 e 1, o sistema é considerado subamortecido, sendo que os conjuntos de dados a seguir são capazes de refletir esse cenário. Nesse contexto, os polos de malha fechada são complexos e conjugados e se situam no semiplano esquerdo do plano S. Contudo, vale ressaltar que para zeta igual a 1, o sistema é criticamente amortecido, e para zeta maior que 1, o sistema é considerado superamortecido, onde os dois polos são reais, negativos e distintos. Agora, para o conjunto de dados 2, novamente nós simulamos utilizando o algoritmo criado e obtivemos o seguinte gráfico de entrada. Nesse caso, nós vimos um gráfico com uma ideia um pouco mais de um sistema de segundo grau.
né? Por isso, de forma análoga à anterior, o objetivo é acharmos as variáveis do sistema. E para isso, vamos utilizar a função de transferência de um sistema de segundo grau. Primeiro, nós definimos o K, mais uma vez observando no gráfico, e dessa vez o K deu-se por 0,2. E agora, por meio de cálculos, o objetivo é encontrar o fator de amortecimento e a frequência natural do sistema. Além disso, outro dado essencial vai ser encontrar o sobressinal. Toda a memória de cálculo é vista no slide. E agora, depois de desenvolver o cálculo para achar o sobressinal, nós conseguimos achar o zeta, né, utilizando a definição, né, aquela fórmula mostrada anteriormente no sistema de segunda ordem. E, por fim, utilizamos a relação de WD, que é a frequência amortecida, com o zeta que foi achado anteriormente, para acharmos o WN, que é a frequência natural do sistema. Dessa forma, possuímos todas as variáveis para plotar o modelo de saída, né? O gráfico de saída, que é o modelo aproximado de segundo grau, onde o K é 0,2, o WN 3,80 e o zeta 0,31. Nosso gráfico de saída foi esse visto no slide, e apesar de um pequeno deslocamento, tivemos uma boa aproximação, né? Portanto, esse é um bom modelo. Agora, para um conjunto de dados 3, utilizando do mesmo algoritmo, mais uma vez, encontramos o gráfico de entrada mostrado no slide. Esse outro gráfico também é de entrada, né? É uma visão diferente, sem a parcela do U. Olhando dessa forma, fica muito mais fácil a gente enxergar que é parecido com o sistema de segundo grau. Portanto, como foi dito anteriormente, ficou mais claro, a partir do segundo gráfico, que a melhor opção era aproximar de um modelo de segunda ordem, né? Portanto, seguimos exatamente os mesmos passos do conjunto anterior, e pelo gráfico, novamente, achamos o valor de K, que vale igualmente o anterior, mas por coincidência, no caso, né, vale 0,2, e seguimos os passo a passo para achar variáveis solicitadas. Então, toda a memória de cálculo está no slide, né? Nós seguimos aquele passo a passo descrito no slide anterior. O modelo 3, como nós podemos ver no gráfico da saída, não foi um bom modelo. A gente pode ver o deslocamento entre os dois, né, que é um deslocamento um pouco maior, é significativo, e esse problema acontece devido aos zeros do sistema, né? O modelo não pressupõe a não existência de zeros no sistema. Para um conjunto de dados 4, fizemos de forma análoga aos conjuntos anteriores, né? Obtivemos na entrada o gráfico mostrado no slide. Podemos aproximar também por um modelo de segunda ordem, né? Achamos um K de 0,1 e um atraso L de 0,15. E isso por meio, novamente, de observações no gráfico plotado, né? E, por enquanto, não tivemos que fazer as contas. Para achar as variáveis, entretanto, seguimos os passo a passo anteriores. E podemos ver no próximo slide o gráfico de saída. Bom, o gráfico de saída mostra que o modelo se adequou muito bem ao sistema, né? Então, podemos considerar um bom modelo, mais uma vez. Para o nosso último conjunto de dados, o conjunto de dados 5, nós observamos que existe uma leve oscilação, né, no gráfico de entrada. E, portanto, esse não é um sistema de primeira ordem, como nós poderíamos ter escolhido, por parecer mesmo, né? Apesar dos polos complexos, né, que nós vemos e sabemos que ele tem por conta dessa leve oscilação, nós vamos aproximá-lo de um modelo de primeira ordem mesmo e ver como que vai ser o modelo final, o gráfico de saída, e ver, né, como que o modelo vai se comportar como um modelo de primeira ordem. Mais uma vez, achamos o valor de K, de L e de tal, né, como foi feito para o conjunto de sistemas de primeira ordem, o primeiro conjunto de sistemas, e obtivemos esse gráfico de saída, né? Obtivemos dois, porque um deles, novamente, nós tiramos o U, né, a influência do U para ficar mais claro a oscilação, né? Deu para ver melhor aquela oscilação, que no primeiro fica muito sutil, e essa ficou uma aproximação boa, né? Apesar de a gente conseguir ver que o nosso modelo, que é aquele modelo de azul, ele tirou a oscilação, né? Por ser um modelo de primeira ordem, a gente ficou sem a oscilação que o sistema possui, né? Então, apesar de ser um bom modelo, tem esse problema, né? De que não é um modelo perfeito, porque a gente não tem a oscilação que o sistema original tem. Para validar os modelos propostos, fizemos o uso do comando lsim
para comparar a resposta da simulação de cada modelo proposto com a saída dos sistemas apresentadas na terceira coluna do vetor de dados correspondente. Este comando transforma a função de transferência em um vetor de pontos. Assim, para cada caso, foi calculada a média do erro quadrático entre o sinal no vetor e a saída simulada no modelo. E os resultados obtidos foram: para o modelo 1, o erro foi mostrado como está mostrado no slide. Modelo 2, modelo 3, modelo 4 e modelo 5. Podemos concluir, pelos valores encontrados, que o erro é bem pequeno, então esse método está validado pelo nosso grupo. Por fim, ao avaliar as dificuldades e limitações do processo de modelagem proposto nos itens anteriores, entende-se que modelos simplificados podem produzir resultados menos precisos. Assim, de uma forma geral, além das especificações essenciais, avalia-se que a modelagem de sistemas pode demandar a adição de efeitos e aspectos mais complexos, sobretudo com o intuito de aperfeiçoar o mesmo em relação ao comportamento real. Contudo, evidencia-se que uma modelagem adequada é capaz de permitir a rápida visualização dos fatores mais significativos do sistema com um grau de fidelidade interessante.